Fala galera, este é o episódio 184 do seu podcast dos clássicos. Dessa vez a gente traz um filme isoladamente e a gente está falando de O Garoto, The Kid, filme de 1921, dirigido pelo brilhante Charles Chaplin. Este que é um filme importantíssimo na carreira do Carlitos, porque aqui pela primeira vez o Chaplin vai fazer um filme de maior metragem e a partir daqui ele praticamente só vai fazer longas metragens e dar sequência numa já impressionante carreira no cinema. E o ponto de partida, muitos consideram ser este filme que a gente vai discutir no podcast hoje. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Bom galera, então vamos fazer mais um filme mudo hoje no podcast. Desta vez mais um filme do Charles Chaplin. A gente já tinha feito aqui Luzes da Cidade há bastante tempo atrás, né? Alexandre está aqui comigo hoje. Eu sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred. Vamos de novo para Chaplin, né? 4 anos depois. Isso aí. E ele que a gente às vezes coloca aqui nas nossas anotações aqui, né? A possibilidade de repente fazer um episódios da filmografia completa, né? Quase completa. A gente se sente sempre em dívida com Chaplin, né? Por aqui. A gente sempre vai retornar a ele, com certeza. A gente tem hoje aqui falando de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Fala, Sérgio, tudo bem? Como é que tá São Paulo? Fala, Fred. Alexandre, como é que estão? Faz 4 anos já que falamos de Luzes da Cidade? Isso. Pois é, há bastante tempo, hein? Como o tempo passa. E faz quase 18 anos que você, Sérgio, criou aquela comunidade. É verdade. Fizeram 18 anos, 4 de outubro, ontem. 2004, né? 2004, 4 de outubro de 2004. Se não me falha a memória, foi essa data, exatamente essa data. Eu lembro 2004, a data exatamente eu não me lembro. Coisa, hein? E a gente trouxe um convidado novo hoje aqui, Renato Félix. Ele é jornalista, dentre outras coisas, ele fala lá na rádio CBN de João Pessoa. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo aí ao podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Legal, feliz de tê-lo aqui. Vamos começar com aquela... Você é ouvinte do podcast, você sabe, a gente já falou aqui também com você, aqui nos bastidores, você sabe que a pessoa quando vem aqui pela primeira vez, ela tem que pagar uma prenda, e a prenda é simples. É só contar pra gente como é que foi a primeira vez que você se aproximou de um filme mais antigo, né? Aquele filme que... É mais ou menos como o Clube da Luta, né? Se é a sua primeira noite, você tem que lutar, né? É, isso aí. Então aquele filme aqui, assim que você viu, de repente, que foi feito antes de você nascer, né? O filme mais antigo. Pode falar também, evidentemente, do início da sua cinefilia de uma forma geral. Como é que foi aí pra você, Renato? Olha, eu acho que essas duas coisas estão entrelaçadas pra mim, e eu citaria, na verdade, 4 coisas que aconteceram em 1988. A primeira delas foi em 1º de janeiro, o primeiro filme da Globo que passava, né, o primeiro filme da madrugada, 1º de janeiro, foi Cantando na Chuva aquele ano. E aí isso mudou a minha vida, né? Porque ali eu descobri a Hollywood clássica e de onde teve aquilo, aquela coisa maravilhosa, poderiam ter outras, né? E naquele ano de 88 também houve aquele, não sei se vocês vão lembrar com certeza, aquele guia de vídeo da Nova Cultural, né? Aquele livrinho, um videoguia. Sim. A primeira edição dele foi em 88, eu descobri ele numa biblioteca que ficava perto da minha escola. E ali eu mergulhei naquilo e, enfim, comecei a pegar qualquer oportunidade que eu tinha de ver aqueles filmes passando na televisão, de madrugada e tal. Comecei a ler. Também
a revista 7 começou em 87, né? Então também era uma fonte de consulta ali. E também teve outras duas coisas, né? A Tela Quente começou em 88, não era uma questão de filmes clássicos, mas são filmes que hoje são clássicos, né? Retorno de Jedi, Caçadores da Arca Perdida, Alien, foram filmes do primeiro mês da Tela Quente ali. E também foi o ano em que eu fui pela primeira vez ao cinema sozinho. Olha só, cara. Sem a minha mãe me levar, pegando o ônibus sozinho, pagando o ingresso com o dinheiro do lanche, né? Marcante, aquela então, coisa. hein? Uma convergência aí. Mas Cantando na Chuva foi o ponto inicial, com certeza, né? Por causa dele que eu comecei a escrever sobre cinema anos depois. Que idade você tem, Renato? Eu tenho 48. Tá. Opa, minha idade. Regula mais ou menos. Então tá aí na nossa faixa etária. E você tem uma coluna, né, na Rádio CBN, e você escreve em outros lugares também, né? Eu já escrevi para a revista Preview, né, algumas vezes. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN aqui de João Pessoa, que é sobre as novidades do streaming, do cinema. E você tem um blog também, né, Renato? Tem um blog, o Boulevard do Crepúsculo. O endereço é renatofelix.wordpress.com. E com a pandemia, né, de 2020 para cá, aquele momento em que a gente ficou meio desnorteado ali, eu me refugiei muito no cinema clássico, né? Eu sempre assisti muito, né, mas eu mergulhei mesmo assim para cobrir lacunas, sabe? Ah, legal, tirar o atraso, né? Exatamente. E eu tenho feito umas listas assim para poder botar isso num método, né? Listas de melhores filmes de 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Aí eu vejo o que é que tá faltando, tento ir buscando lá para poder compor essas listas. Você vai se dar bem com outro jornalista, colega nosso, que participa sempre. Você sabe quem eu tô falando, né? Que adora postar na página dele listas. Os 20 melhores filmes de jornalismo, os 100 melhores da década de 60, que é o Rafael Amaral. Rafael já tá com o álbum completo, né, cara? Excelente trabalho. Então vamos trocar essas figurinhas aí. Exatamente, tá cheio de figurinha para trocar aí. Rafael é fera. É isso aí, então. Então vamos começar a cair dentro aí do filme do Charlie Chaplin, talvez um dos filmes mais importantes da carreira dele, né? Um momento de transição importante para ele. É um filme muito pessoal e autobiográfico, né? É um momento em que ele tá passando por dificuldades ali no casamento, tá com problema de criatividade também, né? Mas de alguma forma ele vai encontrar essa faísca criativa, e a gente pode falar um pouco como isso aconteceu também, né? Eu imagino que todos aqui adoram o filme, né? Sim. Com certeza. Não é a primeira vez que a gente vê, né? Não é. Mas sabe que uma coisa curiosa, eu estava assistindo, né, revendo para gravar o podcast, e eu me lembrei quando que eu tinha assistido a primeira vez, e foi no colégio, numa dessas semanas culturais, e assim, arrisco dizer que foi o primeiro filme mudo que eu assisti. O Garoto. Foi o primeiro Chaplin e deve ter sido o primeiro filme mudo. Eu não me lembro de ter visto algum antes dele, sabe? Eu com certeza vi esse filme criança ainda. Tá? Esse filme passava na TV, na TVE do Rio passava, né? Muita coisa do Chaplin, muito filme mudo. Estou falando do iniciozinho dos anos 80. Não sei dizer quantas vezes já vi, é um filme delicioso. É um daqueles filmes assim, né, cara, que mesmo quem talvez nunca tenha visto o filme inteiro, conhece o filme, conhece imagens do filme, conhece cenas do filme. E no mundo todo isso, né? É um filme com penetração universal, que influenciou diretores de todos os lugares, né? A gente até viu aquela entrevista com Abbas Kiarostami, né, do Irã. Aquilo é demais, né? Ou seja, são imagens universais, né? Inclusive das imagens universais do Chaplin, a imagem dele abraçando o Jack Coogan, né? Talvez seja a maior de todas. Talvez né? seja uma das maiores dentre as imagens que a gente tem dele, né? Icônicas assim. Então realmente a pessoa de repente não pode nem
não vai nem apontar o filme, né? A pessoa que não conhece muito e tal, mas já viu aquela imagem. Mas já né? viu aquela imagem, né? Sim. E... Eu tinha um pôster com isso aí, cara. Talvez até antes de saber do que se tratava. Eu tinha um pôster quando eu era criança disso. Eu ia falar justamente isso, né? Porque o Chaplin, as pessoas podem até nunca ter assistido nenhum filme, mas todo mundo já viu a imagem, né, do vagabundo. Yeah. E tem muito quadro, muita peça assim, de arte, de decoração que é feita com o Chaplin com o garoto, né? Com a criança. Então isso é realmente muito conhecido, muito divulgado. Aquele né? frame dele sentado ao lado do garoto na porta da casa, né? Justamente. Tanto é o que o Alexandre falou aí, que tem um documentário num DVD importado, que tem a participação do Abbas Kiarostami. E o Kiarostami, ele pega lá na cidade dele, imagino que seja a cidade dele, não sei exatamente onde eu sei que é no Irã, e tem lá uma pintura na parede, na cidade, e ele para as pessoas na rua e pergunta se as pessoas reconhecem aquela imagem ali, aquela pintura. E várias pessoas, eu não sei se ele selecionou só as pessoas que acertaram, obviamente, mas várias pessoas, crianças, mulheres, adultos mais velhos, jovens e tal, falam Charlie Chaplin, Charlie, entendeu? Todo mundo reconhece. Uhum. Não, esse documentário é o Chaplin Today? Isso, Chaplin Today. Ele tem no DVD brasileiro também. Também tem, né? DVD que saiu pela Warner e naquela coleção da Folha, né, que saiu Chaplin, que era com livrinhos e que é a obra completa do Chaplin, né? Uhum. A Folha lançou uma coleção, tem esse documentário também lá. Eu tenho esse box também, mas eu tinha uma outra cópia aqui com esse duplo. Mas... então, com isso tudo, a gente pode até assim dizer que isso é mais que um filme, né? Eu confesso que eu até fico um pouco desconcertado, e talvez essa seja a explicação pela qual a gente faz pouco episódio sobre o Chaplin, porque eu fico até desconcertado, assim, porque é um filme tão grande, é mais do que um filme, né? É um ícone da cultura, e não dá nem para dizer da cultura ocidental, da cultura universal, né? Que a gente se sente meio... sei lá, eu me sinto meio pedante querendo falar sobre isso, acrescentar alguma coisa. Eu não tenho condições de acrescentar nada de o garoto que 90% da humanidade já não saiba, talvez. De repente colocar algum defeito, né, Alexandre? Falar, isso aqui não funciona bem nesse filme. Os críticos colocaram lá na época, alguns críticos colocaram. Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar, né, como a gente sempre faz, contar um pouco como esse filme virou esse filme, né? Falando sobre essa brincadeira do Demora a Engrenar, esse é um tipo de filme, esse é um filme que isso não pode ser nem sonhado em dizer, né? Porque parece que não tem um segundo desperdiçado desses hoje 50 minutos de filme, né? É um média, né? Mas não tem nada desperdiçado. É assim, cada segundo é essencial no desenrolar e é bem direto ao ponto, objetivo. Mas pro final eu... Curiosamente, o próprio Chaplin achou que da versão original havia o que cortar, né? Sim. Cortou, a versão original tinha 1h08, né? Ele cortou 18 minutos. E ele cortou acho que 4 cenas. 18 minutos. Essas cenas existem também, estão nesse DVD e são cenas relacionadas à mãe do garoto, né? Isso, com a atriz Edna Purviance. E tem uma cena também do casal ali, né, se reencontrando e tal, do pai, que seria o pai do garoto e tal. Mas é interessante porque esse filme tem esses marcos assim ao redor dele, né? Um outro marco desse filme dentro da filmografia do Chaplin é que é justamente o primeiro quase longa-metragem dele, né? Porque, assim, tecnicamente seria abaixo de 70 minutos, ainda seria um média-metragem, mas é algo mais próximo do longa-metragem, algo que ele já vinha ensaiando ali nos anos anteriores. Se você pegar alguns filmes antes do Garoto, você tem ali filmes com 36 minutos, 33 minutos, mas realmente não tinha nenhum próximo, mais do que 1 hora, né? E a versão que tem hoje é de 50 minutos, né? Porque ele fez esse corte na década de 70, no início da década de 70. Uhum. Mas é interessante, como eu comecei a falar lá, como
como nasce a ideia de fazer esse filme, né? Porque ele teve um trauma grande ali, porque ele estava casado com uma mulher muito jovem e que o casamento estava... Mildred Harris, né? Isso, uma atriz, né? Mildred Harris. O casamento não estava indo muito bem. Ela estava para ter um filho. Esse bebê nasce com um problema físico e morre 3 dias depois do nascimento, né? Então isso obviamente impacta ele, um baque para ele, né? E isso misturou com um bloqueio que ele estava tendo na época ali de criatividade. Só que logo depois, 10 dias depois, acho que da morte do menino, ele já estava com a ideia e já estava entrevistando garotos para esse novo filme. E essa ideia que ele teve é justamente de fazer essa história de que um menino seria encontrado pelo vagabundo, que passaria a ser um padrasto dele, não? Tem que contextualizar que nessa época ele já era consagradíssimo, né? Sim, ele já era era talvez o mais famoso do mundo, assim, do cinema, né? A figura mais famosa. E esses problemas dele com casamento, essa publicidade ruim, né? Eu acho que ela tinha 16 anos, a Mildred, né? Acho que ela tinha 17, né? Quando teve ele o filho, né? Ele já estava com perto de 30 anos e tal. Então isso tudo realmente estava jogando ele para baixo. E ele também estava numa fase em que tinha pleno controle, né, do que fazia, né? Muito diferente lá do começo, né? Em que ele era um ator contratado lá do Max Sennett, né? E ele foi conquistando não só uma liberdade artística, mas de produção também, né? Construiu o próprio estúdio, né? Ele tava tinha United Artists já nessa época. O United Artists ele cria logo quando começa a filmar o garoto, né? Porque as filmagens do garoto começam em 1919, né? 19. Levou mais de um ano, né? Eu vi 3 informações distintas em 3 fontes. Levou um ano de filmagem, de julho de 19 a julho de 20, e aí levou mais 6 meses, se eu não me engano, para ele finalizar o filme, né? Que foi em dezembro de 20, aí ele lançou em 21. O perfeccionismo dele é famoso, né? A gente sabe disso, mas chegou ao ponto de filmar numa proporção de 53:1, né? 53 vezes o tamanho do filme que a gente vê, material filmado. Então coloca aí arredonda para 1 hora, é coisa demais, né? E diz também que o que contribuía para isso é que ele não seguia um roteiro completo, né? Ele partia de premissas, o que ia acontecer nessa cena, vai acontecer isso, e começava a desenvolver meio in loco o que ia acontecer, né? Então, talvez com alguns experimentos, isso de certa forma acaba dispersando, né? Você junta isso com um cara que é perfeccionista e quer rodar cenas 200 vezes, tipo um Kubrick da vida, né? Vai demorar mesmo para fazer. Sim. Ele ia testando, né? Era uma coisa meio com tentativa e erro, né? Ele ia testando, vendo o que é que funcionava. Não funciona desse jeito, vamos tentar de outro, para tentar achar um caminho em que a cena resultasse melhor, né? Tem um documentário chamado O Chaplin que Ninguém Viu. É uma série, na verdade, documental. Saiu em DVD também pela Obras Primas, que mostra muito isso, né? Tem muita imagem de bastidor. Tem muitas cenas que estão nesses extras dos DVDs do Chaplin, né? Que mostram como ele ia testando as coisas, né? Tentando, errando e buscando o melhor caminho no set, né? Uhum. Agora, fora essa questão da própria metragem do filme, que eu acho que até a intenção dele era que fosse só mais um curta, né? Mas a coisa vai ganhando Ele corpo, foi contratado para fazer mais um curta, né? Porque ele foi contratado para fazer uma série de curtas pelaquela First National. Né? Então ele tinha lá o contrato que ele tinha que fazer tantos filmes por ano. E se esperava que ele fizesse mais um filminho de 2 rolos, né? E aí realmente ele foi desenvolvendo isso. Ele foi se envolvendo com aquilo. Até por essa questão autobiográfica, né? Se você for observar o lance ali, da mãe, né? Tem o lance da mãe, né? Porque ele teve ele foi pobre, né? Muito pobre em Londres. Para não ir para abrigo, assim como o garoto do filme. Isso, ele chegou o apartamento que ele mora lá no filme é bem semelhante ao tipo de apartamento que a mãe alugava com ele e com o irmão dele, né, o Sidney Chaplin. O pai tinha fugido e tal. Então tem toda essa conexão
autobiográfica, né? Então por isso que eu acho que também contribui essa coisa dele ir fazendo as cenas, como o Sérgio falou aí, aos poucos, né? Meio que escrevendo roteiro ou modificando o roteiro enquanto o filme estava sendo produzido mesmo, né? Mas acho que o grande salto, assim, em termos de desenvolvimento do próprio personagem do Carlitos foi essa coisa de que ele meio deixa expresso naquele primeiro intertítulo, né? Que o Renato até comenta no texto dele, é um filme com uma risada, talvez uma lágrima, né? Ou seja, não é uma comédia pura, né? Você tem ali um melodrama envolvido, que talvez seja um diferencial para os curtas que ele fez antes, que era um slapstick clássico ali, né? Muitas vezes, né? Só gags atrás de gags e sem uma história tão contundente no fundo, como a gente vê essa, né? Que talvez as cenas mais lembradas do garoto são as melodramáticas, né? Ele reabraçando o garoto no caminhão da assistência social, coisas desse tipo, né? E a gente é de uma geração que viu muitos filmes com atores mirins, né, com papéis importantes e tudo, mas é importante deixar claro que o Jack Coogan aqui é considerado talvez o primeiro, né, a primeira celebridade, assim, criança num filme desse porte, né? Ele fez muito sucesso na época, né? Eles faziam um tour pela Europa e eram recebidos com festa, com... Até por conta dessa... Porque o Jack Coogan, ele acabou que se deu mal nessa história aí, né? No final das contas, porque é aquela trajetória, infelizmente, meio que padrão ali, né? Do ator mirim, né? Carreira meteórica. Ator mirim, que aí acha que vai ter sucesso na carreira, a carreira é meteórica, daqui a pouco, quando ele faz 13 anos, ele já não serve mais, né? Você já não encontra mais papel para ele e tal. Inclusive, por conta do Jack Coogan, como os pais dele, acho que meio que abusaram, gastaram o dinheiro que ele ganhou, no final das contas. A mãe e o pai do tio. Fizeram até o tal do Coogan Act, né? Passaram uma lei para proteger os atores mirins. Então, depois dele, muita gente foi protegida por conta desse problema que ele teve, né? O Jack Coogan, depois adulto, foi fazer o tio Fester no seriado da família Addams, Isso, né? Aquele seriado preto e branco, né? Agora, o Jack Coogan é uma coisa rara, assim, nos filmes do Chaplin, que dá pra dizer que é um dos poucos, assim, que atua de igual para igual, né? Em termos de importância dentro do filme, né? Geralmente, nos filmes do Chaplin, os outros são só coadjuvantes, né? De menor. Ali não, ali quase que o filme gira em torno do Coogan, né? Ele realmente se deu muito bem com ele, fora, né, do set, tudo, e deu bastante espaço, né, pro eu acho que pesa nisso aí, de novo, essa questão autobiográfica do Chaplin, né? Porque meio era que ele Chaplin tá pequeno, exatamente, né? Ele tá vendo na figura do Coogan reproduzindo algumas coisas que ele passou quando era menino, né? E é interessante como ele descobre o Jack Coogan numa casa de shows que o pai estava fazendo uma apresentação de dança lá, e o pai depois, no final, chamava o filho, o nome do pai era Jack Coogan, chamava o filho, Jack Coogan Jr., para participar ali da apresentação. Dançar. Né? Para dançar. E o Chaplin ficou encantado com aquilo ali, chegou a depois conversar com o menino, conversou por mais de 1 hora com o menino e tal. Só que eu li que ele não tinha... não sei em que ponto ele estava na criação do filme, né, o garoto, que ele não tinha pensado em utilizar o Jack Coogan num filme, nem nada. Aí, tempos depois, ele ficou sabendo que aquele outro comediante, o Roscoe Fatty Arbuckle, ele tinha contratado o Jack Coogan. Aí o Chaplin ficou meio assim, porra, perdi a oportunidade, cara, agora já era, né, um dos meus rivais aqui na comédia contratou o garoto, já era. Só que depois ele descobriu que o Arbuckle não tinha feito contrato com o filho, tinha feito contrato com o pai, né, com o dançarino. Entendi. Aí ele foi lá e se aproximou de novo do menino, né. E eu acho que o filme funciona muito porque o menino é muito bom, né. Muito bom, né? Ele é totalmente à vontade, né, na câmera, e
assim, expressividade, interpretação. Ele não tinha 5 anos, né? Já tinha 7, né? Nessa época. Parece que deve ser uma criança miudinha, porque ele parece bem pequeno mesmo, né? Eu acho que ele tinha por volta de 5, não sei se no final. No final, talvez, quando o filme foi lançado, ele tinha 7, né? Pode ser. Acho que em 21, né? Ele tinha 7 já. Porque eu acho que ele tinha 5 anos, né? E quando eles estavam filmando, né? E o lance ali do Chaplin talvez foi ter reconhecido nele essa capacidade dele de aprender rapidamente a fazer pantomima, né? O Chaplin fala na biografia dele como o Coogan impressionou ele. E o Chaplin fala o seguinte, que todas as crianças têm alguma coisa de gênio, né? O truque é você descobrir como fazer isso aparecer nelas. E com o Jack era fácil, ele dizia, né? Ele ensinou alguns truques ali, algumas regras de pantomima pro Jack e o menino logo pegou as regras e começou a aplicar, né? Então ele dizia que ele aplicava a emoção na ação e aplicava a ação na emoção. E ele podia fazer isso repetidamente sem perder a espontaneidade. Então, isso tá no filme, né? Basta você ver. E lembrar que o pai também tá no filme, né? Acabou fazendo, inclusive, vários papéis pequenos ali, né? Um deles é aquele cara que fica tentando... No abrigo, né? No abrigo, botar a mão no bolso ali, ver se tira uma moeda do personagem. Ele também faz o diabo, né? Ele faz o diabo? O diabo na cena do paraíso, é ele que faz. O Chaplin manteve uma ligação com o Jack Cooper, Jack Coogan, aliás. Jack Coogan, através dos anos, né? Assim, inclusive naquele Oscar especial que ele recebe em 72, o Jack Coogan tá na plateia, né? Na plateia, a câmera foca nele. É a última vez que se encontraram. Eles ficaram vinculados, né? Ajudou financeiramente, até quando o cara passou por dificuldades. Eu queria voltar um pouco na história do melodrama, que o Alexandre estava falando. Porque, assim, eu acho que o Chaplin, ele passou por uma evolução muito grande já nos curtas, né? Desde aquela comédia realmente rasgada e pastelão que ele fazia lá em 1914 e tal. E ele foi incorporando nos curtas dele já umas questões sociais, né? Umas preocupações mais dramáticas nos últimos anos, antes do Garoto, né? Por exemplo, daquele filme O Imigrante, em que a coisa é tratada de uma maneira séria, né? A dificuldade do imigrante nos Estados Unidos, né? Chegando nos Estados Unidos. Que é uma coisa pela qual ele não passou diretamente, porque ele chegou como artista já, né? Não daquela forma, mas ele era uma coisa que ele sabia, né? Ele conhecia aquilo, né? É verdade. E no Garoto, a força do drama, que começa já nesse título, né? Nessa cartela, né? Inicial. Se a gente for ver, o filme começa dramático, né? Não começa com a comédia, começa com o drama. São 8 minutos da história da mãe ali, saindo do hospital, né? Mãe solteira, né? Estigmatizada ali para aquela sociedade hipócrita, né? Tem inclusive ali um plano de Jesus na cruz, né? Ele insere um plano ali, interessante aquilo ali, né? O único crime que ela cometeu é a da maternidade, né? De ter essa cartela também. Isso. E procurando onde deixar, o que fazer com o filho, né? O pai nem sabe, né? Supostamente, né? Sim. Então, quer dizer, o filme começa com isso, né? Começa um drama mesmo, né? Sem qualquer alívio de comédia ali, nem nada. Pra só começar a comédia quando o Chaplin entra em cena, né? Tem uns lances narrativos muito, muito legais. É isso que eu comentei antes, que me parece que o ritmo da narração é muito bom e não tem tempo desperdiçado, né? Porque a gente... Ok, quem é o pai? Aí ele mostra pra gente, eu sei que tinha talvez outras cenas que foram cortadas, mas o que fica a gente vê o cara tá com uma foto dela, mas essa foto acaba se queimando meio que por acidente e o que sobra da foto então já queima tudo logo e pronto, ou seja, corta-se qualquer vínculo daquele cara ali, né? Com aqueles, sei lá, 20 segundos de cena ali, o pai aparece e é descartado da história, né? Marcando ainda mais que é uma mulher uma mãe solteira, né?
O que o Chaplin cortou dessa cena do pai não é nada com grandes informações, não. Tem uma versão de 1h08 no YouTube desse filme que eu não sei se de repente foi algum fã que montou ou se realmente é uma cópia original, da montagem original do filme. Mas tem a cena do pai aumentada um pouco, tem um pouco antes, ele no quadro, porque ele pinta, né? Ele tem uma... E só isso, não tem mais nenhuma. E na versão de 50 minutos ele já aparece assim, pensativo, né? Num close. Não, tem uma outra cena do pai, não relacionada a essa daí, né? Tem uma cena depois do pai e da mãe que eles se encontram depois que eles já são famosos, já estão estabelecidos, né? Ele virou um pintor famoso e ela já virou uma atriz ali e tal. Mas isso é uma das cortadas. Isso, né? É uma das cortadas. Ah, tá. Né? Eles se encontram por acaso na casa de alguém, numa festa e tal. Né? Aí depois tem. Mas realmente o que o Chaplin fez em 71 foi justamente observar que a história deveria girar entre o vagabundo e o garoto, né? A gente não precisava ter atenção desviada para o drama da mãe, né? E aí, voltando a um pouco que você falou aí, Renato, realmente o filme começa com um drama e depois, logo no início, quando o personagem vagabundo aparece, ele vira uma comédia de humor negro, vamos dizer assim, porque aquela criança está no chão e ele faz várias coisas para tentar se livrar da criança, né? É muito boa aquela sequência toda. Inclusive, cara, ele pensa em botar a criança no bueiro lá, sei lá, ele chega a olhar pro bueiro assim, abre o bueiro e fala, não vou fazer isso. Aí ele só desiste da ideia quando ele vê o bilhetinho, né? E eu acho interessante ali nessa sequência aí, inicial também, quando aparece o Chaplin pela primeira vez, como você já vê a caracterização dele, né? Que tem muito daquela coisa do homem inglês, que tem uma pompa, que tem um estilo todo estiloso pra andar. O cara tá ali maltrapilho, mas ele anda assim... É um maltrapilho elegante. Elegante, ele tem lá uma coisinha lá, um casezinho de guimbas de cigarro, de charuto. Uma cigarreira, né? Isso, a cigarreira cheia de guimba Mas essa é a imagem do Chaplin, do Carlitos, né? O nobre vagabundo, né? O cara que tem uma nobreza, mas que ao mesmo tempo tem uma aura, de né? criança. Tenta se livrar da criança botando no carrinho de uma mulher que ele nem sabe quem é. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, não é pra causar inveja não, mas eu fui naquele lugar onde foi filmado ali essa cena. Aquilo ali é um beco, um bequinho. No centro não, ali perto de Hollywood, já saindo, e que aliás foi usado o mesmo local para um filme do Buster Keaton, que agora não vou lembrar qual e para um do Harold Lloyd. Isso tem catalogado. Na época eu lembro que eu tive lá, eu lembro que eu achei um artigo que mostrava os planos ali do local que ainda existe. E é aquela coisa, né? Eu fico pensando, quem passa aqui todo dia não... Cara, nem sabe, né? Não tem a menor ideia que 100 anos atrás os caras usavam isso aqui, né? Era um grande cenário. Filmava na rua, né? As comédias mudas, isso. Muito bom essa sequência inicial aí, né? Muito boa. Cara, leva uma chuva de lixo ali. Eu já adoro o primeiro momento, quando ele acha o bebê, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele olha para as janelas em cima, ele pensando, jogaram caiu de que janela, né? Aí ele vê a mulher com o carrinho e tenta devolver, né? Deixou cair alguma coisa. Só deixou cair isso aqui. E aí quando vai botar de volta, vem o guarda, né? E ele não consegue se livrar, né? Ele não consegue, ele tenta... Ele chega, acho que a pensar em botar numa lata de lixo, olha só. Se eu não me engano tem isso, aí tem o bueiro, aí o guarda... Ele engana um outro mendigo lá, ele deixa com esse cara, aí o cara coloca no carrinho da mulher, e quando o Carlitos passa, a mulher, ele já tinha tentado antes, né? Isso. Aí ela, o seu bebê aqui, ó. Então, mas agora imagina isso aí que a gente tinha falado do perfeccionismo, quantas centenas de vezes ele não filma isso até atingir o timing perfeito.
Exatamente da forma como ele quer, né? Basta lembrar lá do Luzes da Cidade, quando a gente conta lá aquela história do carro, né? do carro e ele ajeitando a mão, né? Como a atriz vai pegar a flor e vai oferecer a flor, né? Uhum. Então, realmente era take depois de take com Charlie Chaplin. Aquela cena é muito ilustrativa mesmo, né? É, porque se você pensar, ele chega naquele momento da filmagem de um filme onde o fundamental era ela confundir o Carlitos com o milionário sem saber como fazer isso, né? Exatamente. Aquela ali é crucial pro filme. E aqui Deixa tem que eu penso no na Garoto, hora eu vejo. No Garoto tem uma coisa crucial também, que é justamente esse bilhete que a mãe escreve e ele lê, né? Tira lá da criança. Que faz ele mudar ali as tentativas dele de se desfazer da criança, mas também é um artifício para o roteiro para depois conectar a mãe e a criança novamente, né? Sim, senão seria impossível, né? Se você tá olhando ali, eu tava vendo o filme, não lembrava desse detalhe, e tava pensando assim, pô, como é que eles vão conectar, né? Como é que vai fazer para a mãe reconhecer que aquele menino é o filho dela, né? E aí vem através do bilhete, né? E lembrando que ela está muito próxima do menino em um momento do filme, né? Isso. Um olha pro outro, sorriem e tal, e lógico que ninguém sabe, né? Aquela coisa Hitchcockiana, né? De contar pra plateia, mas os personagens não sabem. Acho que tem um detalhe também que o Chaplin se preocupou, que aí de como não culpabilizar a mãe, né? Não fazer da mãe uma vilã por ter abandonado o filho, né? Então, ele se preocupou em colocar aquela cena em que ela volta, né? Ela volta para tentar... Se arrepende e volta para pegar o filho, só que aí ela deu aquele azar de que o carro onde ela deixou a criança, que era o carro de uma mansão lá, o carro foi roubado, né? Roubado. Rio de Janeiro. E aí... Que azar também. Pô, tem tanto lugar para deixar a criança, vai deixar mas carro que vai ser roubado. É como diz, o desenrolar dos acontecimentos que causa essa separação, né? É uma das cenas, inclusive, que foram cortadas do filme, é uma cena que ela se arrepende, né? Em que ela tá numa ponte. Ela volta, né? Ela tá numa ponte e vê um bebê, e aí ela vê aquele bebê e se arrepende e volta. Só tem a cena dela chegando no lugar onde ela deixou o filho. É o que ficou na versão de 50 minutos, né? Ela já chegando de volta. É besteira o que eu vou falar, mas é conjectura. Esse garoto teria sido melhor cuidado numa família rica do que foi com esse pai adotivo dele? Se divertiu bastante, comeu panqueca. Ele talvez se divertisse menos, né? Com aquela história de quebrar vidraça. Comer panqueca. Sendo criado para ser um delinquentezinho ali, né? Outra coisa, então, nesse sentido aí, é que as primeiras cenas que mostram o garoto já com 5 anos, né? De que eles se entendem muito bem ali naquela rotina, né? Sim. Paupérrima, né? Mas eles são felizes, né? Assim, não tem nenhuma... Tem uma parceria ali, né? Parceria, sim. O garoto é maduro pra idade, meio que cuida um pouco também do pai adotivo. A rotina dentro da casa, né? Da comida, do gás lá, olha... E tirar as moedas lá da máquina do acendedor lá do gás. Dificuldade eles não passavam muito, não, porque tem uma cena lá que ele coloca uma quantidade de comida no prato dos dois, que você fala, aí não tá faltando comida pra essa família, não. Os caras estão se alimentando bem. Como eles conseguem, a gente não sabe, né? Uma gororoba lá. Que comida é aquela, né, também? Pois não dá nem pra entender, né? É uma comida comparável à bota com pregos lá do Em Busca do Ouro, né? Sim. E tem uma coisa que o Chaplin dizia também, que era de justamente pegar esse lado duro ali da pobreza, né, e transformar aquilo em comédia, né? Então, cada oportunidade dessa de perrengue aí dos dois virava uma coisa engraçada, né? Você vê aquele berço improvisado quando o garoto ainda é um bebezinho, né? Fica pendurado, ele bota lá um bule, né? Mamando no bule, né? Aquilo é muito bom, né? E ele cortando lá o pano que tem pra fazer as fraldas do garoto, improvisando, né? Depois até esse lance
dele quebrar a vidraça pro Chaplin consertar, né, logo em seguida. Sim, Então sim. tudo vira um pretexto, né? Faz parte da nobreza do Carlitos, né? Se o tempo pode estar péssimo, mas ele tá... Tá positivo, né? Ele tá vivendo, tá Arrumando tranquilo. soluções, né? Encontrando meio pra fazer a coisa acontecer, né? A gente tá falando de cinema, do artista, não se preocupa com fofoca nem falar de vida pessoal, mas a gente sabe que o Chaplin foi um cara, né, enrolado com mulheres, né? Teve uma porção de esposas, namoradas. Não, Então, esse filme aqui nesse tem, filme né? tem três, né? Tem três envolvidas, né? A Edna, que é a atriz principal, tinha sido companheira dele antes dele casar com a Mildred, né? E tá nos curtas, né? Em peso. Tem vários filmes dele, inclusive depois do Garoto, ela faz... A Mildred, que a gente já falou, né? E inclusive o medo aí do processo de divórcio, de ser apreendidos negativos, fez ele fugir de Los Angeles com os negativos para montar fora lá, Salt Lake, em Nova York. Essa cena, tem uma cena com isso muito boa na cinebiografia, né? O Chaplin com Robert Downey Jr. É verdade. Eles fazem como se fosse cinema mudo, essa comédia de cinema mudo, eles roubando as fitas e correndo. Assim. E depois aparece a Lita Grey num papel pequeno lá, ela faz aquele anjo, né, no sonho lá do céu, né? Ela é o anjo que seduz ele ali, né? Que ela e ela tinha vai ser 12 anos ali. 12 anos, né? Ela tinha 12 anos, aí ela é maquiada pra se passar por uma menina de 18. Mas isso é brabo, né? Porque ele casou com ela pouco depois, né? Então, a história que 16. eu ouvi é o seguinte, que ele chama ela depois, aos 15 anos, pra ela fazer o Em Busca do Ouro. Uhum. E aí eles se relacionam lá, ela engravida, quer dizer, ela tinha 15 anos quando engravidou dele, e com 16 eles casam e ela abandona o papel lá que ela teria no Em Busca do Ouro, né? Ele até substitui e bota aquela, acho que é Georgia Hale, a atriz que faz Em Busca do Ouro. Mas, pô, o que aconteceu entre 12 e 15 anos? Será que ele só conheceu ela? Fica difícil, né? Não. Você não sabe como é qual foi. E mesmo assim, 15 anos, né? Engravidou uma menina de 15 anos. Vamos cancelar o Chaplin. E teve grandes A problemas. Edna, por Vines, ela... Ou por Viance, não sei como é que... Eu também não sei. Ela diz, eu já li sobre, que ela nunca saiu da folha de pagamento, né? Do Chaplin, né? Inclusive, ela, em Luz da Ribalta, ela faz uma pontinha, né? Parece, eu vi Luz da Ribalta dia desses, na minha lista de 1952. Eu adoro, mas eu não lembro. Pois é. Não, é impossível de reconhecer. Ela tá numa pontíssima... Eu fui atrás porque eu vi que tem um nome o personagem. Eu disse, pô, quem é esse personagem? Quando eu fui olhar, tem uma cena em que o Calveiro vai encontrar o agente dele. E na sala do agente alguém diz, não, quem tá aí é o Calveiro e a senhora Baker. É essa senhora Baker, só que ela tá sentada num canto, no fundo da sala, sem diálogo, sem nada, sabe? Uma coisa assim, muito mesmo, acho que pra dar um pagamento, porque ela teve problemas, né, com álcool, eu acho. Ela teve problema de alcoolismo. E aí ele manteve ali, cuidando um pouco dela, eu acho. Ela tá, por exemplo, naquele A Woman of Paris, filme que ele faz em 23, né, que aí já é um filme de 1h22, né? Ela é a atriz principal, então ela... Isso é um drama, né? Mesmo. Foi aos ele nem poucos aparece como se separando ali dele, né? Mas acho que mais por conta desse problema de alcoolismo dela, né? E essa trilha que a gente conhece do filme, ela é de 71, né? Da reedição, não é isso? Que ele compôs, né? Parece ele regendo, inclusive, a gravação, né? Ele conduz, orquestra. né? Tem ele conduzindo a orquestra e tal, né? Quer dizer, aparece que eu digo no documentário, não Isso, obviamente, né? Tem no filme. Um trechinho de 1 minuto e pouco aí nesse DVD com ele conduzindo a orquestra, né? Com o tema e é principal. belíssima essa trilha, né? Muito bonita, né? O pessoal vai estar ouvindo aqui. É um processo que ele fez com os longas mudos dele, né? Ele fez isso com o Circo, acho que em 42, e fez com Em Busca do Ouro também, que ele até tem a versão sonorizada ele narrando, né? É verdade.
Ele foi musical e foi fazendo a versão do diretor, né? Vamos dizer assim, muito antes de todo mundo fazer isso. Legal. Agora, falando dessas cenas aí, o Alexandre falou lá no início da gravação que o filme não teria nenhuma gordura. Muita gente criticou na época, muita gente eu não sei, mas alguns críticos reclamaram justamente daquela sequência final ali, ou próxima do final, que é aquela sequência do céu, do sonho dele no céu e tal, né? Que aquilo ali não teria conexão com a história do garoto. Não... Realmente, assim, a impressão que eu fico é que, como era comum em alguns filmes desse período aí, né? O cara fazer às vezes uma coletânea de gags, né? Ele tem uma linha mestra lá que ele vai seguindo na história, mas ele sempre puxa ali uma sequência que ele fez em outro trabalho, entendeu? Que ele encenou numa peça, alguma coisa. Os irmãos Marx faziam muito disso, né? Às vezes os caras estavam num lugar assim, no filme, que você fala, porra, essa cena não tem nada a ver com nada assim, mas tá lá porque provavelmente faz parte de um sketch deles, e eles queriam colocar aquilo em algum filme, né? Sim. Mas essa cena não seria talvez um significado que ela possa ter de ser uma fuga do vagabundo daquela realidade ali, que embora ele se adapte bem àquilo ali, mas ainda enfim, duríssima, né? Sim. De miséria mesmo. E ele tá passando pelo momento difícil de ter perdido a criança, né? Não sabe quem que tá... eu acho que homenageou um pouco essa cena? E pensando agora, tá? Quando a gente falou desse filme no podcast, a gente não pensou nisso, talvez você tenha pensado. O Héctor Escola, no Feios, Sujos e Malvados, você lembra que tem um momento em que tem uma cena de um sonho, em que não sei se é o próprio protagonista lá, no caso é o Nino Manfredi, Acho não sei que se é ele que está sonhando, mas ele... Todos os parentes ali com seus desejos sendo realizados, né? Sim, que quer virar modelo, a que quer um estereofônico, o que quer trabalhar no emprego melhor. Então ele sonha e fica tudo bem coloridinho, né? É a mesma proposta, é bem parecido, assim, é descontextualizado, né? Parece que dá uma pausa no filme para entrar quase um comercial ali no meio, né? Um negócio que não faz a história andar, mas é uma fuga, né? É um momento escapista daquela realidade dura. Ali naquele sonho também, se não me falha a memória, tem essa coisa das crianças serem anjos, né? E o menino ir buscar asas pra ele, não tem uma coisa assim? Acaba botando umas asas nele e tal, como se ele tivesse naquele delírio dele ali, pensando que, agora minha vida vai ficar muito ruim, né? Porque eu perdi meu parceiro aqui, que era o que me ajudava aqui, né? Não. É meu filho, né? O filho dele. Que você falou, essa relação aí com Feios, Sujos e Malvados, me veio uma outra relação também, porque o Chaplin era um cara tão musical, né? Embora no cinema silencioso, mas ele era muito musical, como a gente sabe, né? E isso é um recurso muito do cinema musical, né? Que nem tinha naquela época, mas não sei se em ópera, por exemplo, ou no music hall, né? Não sei. Mas você vê isso em musicais, assim, de ter um momento... um momento em que o sonho toma conta, assim, né? Não tô falando só do número musical normal, mas, por exemplo, em Sinfonia de Paris, que a coisa vai para um devaneio completo, sabe? Não, o próprio Cantando na Chuva tem aquela sequência com a Cyd Charisse que né, a desculpa daquilo ali é que o personagem de Gene Kelly tá contando pro produtor como é que vai ser uma cena, como é que eles vão transformar um pedaço do filme lá de espadachim, né? No musical. Aí entra aquela cena pomposa lá com a Cyd Charisse e tal. É meio que um devaneio também. O momento em que um personagem sonha e o sonho toma conta É meio... Não sei se eu tô falando uma bobagem, mas me parece que a alma musical do Chaplin pode ter um pouco a ver com isso, assim, com esse recurso, sabe? Mas dá para entender quem critica, né, isso no final, até porque a gente está justamente naquela questão do
do menino que foi levado, e de repente ele tem um sonho, no sonho acontece ali aquele triângulo amoroso que destoa um pouco, né, do contexto, se a gente para analisar friamente. Então dá para entender quem critique essa cena como uma gordura desnecessária, talvez, né? Talvez até mais desnecessária do que mostrar o sofrimento da mãe, o que acontecia, né, paralelamente à vida que ele estava levando com o garoto, né? Eu acho que é uma cena mais de comentário, né? Mais uma metáfora, né? Uma coisa mais para esse lado aí. Também. Não uma narrativa assim, né? Mais direta, né? Mas um comentário mesmo, né? Parar para dar uma comentada no estado de espírito do personagem, né? Agora, tem uma crítica também, e também outro traço biográfico do filme é essa relação dele com os funcionários da assistência social, né? Que de bondosos não tem nada, né? E segundo consta, foi o tipo de tratamento que ele fugiu para não enfrentar lá na Inglaterra, né? Que o pessoal basicamente vai lá e separar o garoto dele, né? Em nome de dar mais cuidados ao garoto, né? Quando na verdade a gente está vendo que ele está super bem cuidado, né? Algo assim aconteceu com ele quando tinha 7 anos, né? Separaram ele da mãe, né? A mãe dele tinha problema mental, né? Não exatamente pela mesma razão, né? Foi a mãe que foi para um hospício, não foi? Acho que sim. E aí ele e o Sidney Chaplin teriam sido pegos lá para ir para uma espécie de orfanato, né? Alguma coisa assim. E o Chaplin parece que teve que fugir, né? Fugiu dessa... Tem uma coisa interessante aí, né? Assim, no jeito como essa assistência social era vista na época. Não sei se era uma coisa comum essa visão super negativa, né? Moralista e hipócrita ali contra o pobre, né? De separar pais e filhos e tal. Porque Griffith também mostrava dessa forma, né? Em Intolerância. Tem um outro filme dele também, de 21, que eu não lembro agora qual é, mas que tem isso também, que é o Órfãos da Tempestade? Exatamente. Não, Órfãos da Tempestade é 22. Não, de 1920, não é 21 não. Aquele da moça que termina no gelo, que tem um gelo se partindo, sabe qual é esse filme, né? Eu acho que eu sei, mas não tô lembrando o nome dele agora. Pois é. É o Down East, não é isso? Way Down East, Way Down East. Começa assim, né? Ela tem um filho, a assistência social não deixa ela ficar com o filho. Enfim, tem essa... Não era uma profissão muito bem vista, não. Assim, e aí gera aquele momento climático, assim, que eu acho que talvez a cena mais lembrada mesmo do filme, né? Dele correndo pelos telhados para conseguir resgatar o garoto, né? Enfim. Primeiro o menino na traseira lá do caminhão, né? Fazendo aquele gesto. Desesperado, né? É um certo overacting ali, mas ok, tudo bem, né? A gente perdoa. Parece que o pai disse que ele ia pro orfanato mesmo, se ele não chorasse, né? Tem essa história de que ele não conseguia chorar, e aí o pai dele que chegou lá e disse assim, se você não chorar, você vai pro orfanato de verdade. Mas é interessante ali naquele plano, eu sempre observo isso, que ele conecta 2 espaços diferentes com corte, né, no filme, né? Porque o menino tá na traseira do caminhão, fazendo aquele gesto, botando as mãos para frente, como se estivesse pedindo pai, e o plano seguinte é o pai preso, né, com esses oficiais aí dentro da casa, né, em outro espaço, mas aí parece que ele tá olhando pro pai, né? Porque... E o Carlito olha pra câmera, né? O Carlito olha pra câmera em desespero e a gente eles sente como se conversassem, né? Isso, exatamente, como se eles estivessem se olhando ali, né? Na verdade, ele tá embaixo e o outro tá lá dentro, lá em cima, sei lá. Acho que tá lá em cima, né? Que tinha uma escadinha pra subir no apartamento. Sim. Essa cena é formidável mesmo. A cena mais... Culminando com ele botando lá o motorista pra correr, né? Que é muito engraçado aquilo. Uma cena muito comentada também, agora mais pra comédia, é a da quebra das vidraças, né? Quando eles vão trabalhar, né? Entre aspas, né? Assim, sabe onde vai ser o nosso trabalho hoje, né? Na rua tal. Isso, dá itinerado pro garoto.
O menino vai pegando as pedras na rua assim depois, né? Isso. E aí depois o garoto Aquela vem cena se é muito aproximando dele, ele vai tentando afastar o menino, né? Com o pé e É, tal, porque com tem o um pé, policial assim. observando ali, né? E a clientela não Suspeitando. desconfia, né? Coisa estranha, né? Acabaram de Logo quebrar meu depois vidro. aparece Ó, o cara que com o sorte, vidro tá certinho, passando o né? vidro acima. aqui no filme. Providencialmente o cara aparece lá pra consertar a janela. E aliás, é um serviço de péssima qualidade, né? Aquela massa fica toda. A janela ganha uns quilos ali, né? Depois com aquela massa toda ali. A cena do menino com o policial, ele tá ótimo, o Jack Coogan. Tá ótimo, assim. Ele bota a mão pra trás assim, encosta no guarda. Isso. E depois fica assim, rindo assim, do tipo, não sei o que, aponta assim pra... Olha ali! E sai correndo. Muito bom, ele tá ótimo ali. Imagina o Chaplin dirigindo o Coogan, né? Repetindo e não, agora você bota a sua mão assim, você bota nessa altura, nessa coisa. Ou não sei, de repente foi simples, né? Dizia que o garoto pegava rápido, então... Tem um quê de amadorismo assim no filme, de usar, né, determinados atores em mais de um papel, aí a gente reconhece isso, fica muito esquisito, né? Parece aquele negócio de teatro amador, assim, né? Tem aquele cara que faz acho que o empresário da mãe quando ela vira uma cantora, né? E depois o cara é o chefe do abrigo lá, Pô, nem reparei. o dono do abrigo. Nem reparei isso. Só muda assim a quantidade de lápis em volta do olho, né? Me enganou, pelo menos me enganou. Tá vendo? Já estamos achando muito defeito, tá na hora de terminar. Eu acho que eu nunca prestei atenção nisso, não. Também não. O final é feliz e fica em suspenso, assim, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer depois ali, né? O fato é que a mãe agora é uma atriz famosa ali do teatro e tal. Não sei nem se é uma cantora ali. E o fato é que ela teve sucesso na carreira e agora ela pode, né, cuidar melhor do filho e essa conexão que eu falei aí. Ela acaba descobrindo que o filho estava lá sendo cuidado pelo vagabundo e um policial leva ele, né, no carro de polícia. É curioso isso, que ele não tem nenhuma reação, né? Ele simplesmente vai com a polícia, ele não tenta fugir como ele tentaria fazer normalmente. Eu acho que ele tá tão deprimido, né, sem o garoto, né? Ele já não tá mais se importando, né, com isso. Né? Mas a ideia daquela cena ali é que você, espectador, pense que, pô, o que vai acontecer, né? Vai é o guarda que perseguiu ele o filme inteiro, né? Isso. O cara deu em cima da mulher do guarda e tudo. E aí o guarda leva ele pra uma mansão lá, e a mansão da mãe do garoto, né? E aí ele entra dentro da casa, a gente não sabe, né? Lembra um pouco uma cena de O Terceiro Homem, em que o policial vai no hotel e busca o Joseph Cotten, todo apressado e meio truculento, joga ele no carro e tal, e vai rápido, dirigindo rápido pelas ruas, e ele tá achando que, sei lá, tá sendo preso, alguma coisa. Na verdade tinha lá a tal da palestra que ele tava sendo aguardado por ser um autor renomado. Não sei se você tá lembrando dessa cena. Lembro. Agora eu lembro, você falou desse lance da palestra e tal. Acho que o final, ele, sem entrar muito em detalhes... Sem dar spoiler. Apenas Mas eu já dei todos o os Chaplin não dá spoiler do final, né? Não, é isso que eu tô brincando, não dá spoiler, né? de como será ali, né? Aquela coisa... Aquela spoiler do filme de 100 anos. O filme de 100 anos é o fim da picada. Aí, realmente, se a pessoa reclamar... Os documentos secretos duram 100 anos desse jeito. O Chaplin não nos dá um spoiler do que vem depois daquilo, né? Ele apenas deixa, talvez, aponta para que Carlitos vai participar daquilo ali de alguma maneira, né? Assim, ou vai ser o tiozão que vai aparecer ali na casa, vai brincar com o garoto. E a vida dele vai melhorar um pouco, vai ser cuidado também, né? Possivelmente. Sim. Termina pra cima, né? Ele não termina sozinho dessa vez, né? Como tantas vezes acontecia, né? Como que vocês colocam o garoto no ranking pessoal de vocês de Chaplin? Agora sobe bastante, assim, né, cara? Até pela importância dessas coisas que a gente falou aí, de ser esse primeiro filme mais pra perto do longa, em que ele usa mais essa questão, essa mistura do pastelão com o drama e tal, né? Que é coisa que ele vai fazer ao longo da carreira inteira depois, né? E já vinha ensaiando um pouco isso antes. Sim. Mas...
quando a gente for fazer a filmografia, se a gente fizer a filmografia do Chaplin, aí dá pra gente classificar melhor, porque Dá pra ranquear, tem porque várias coisas pra juntos, rever, né? Tanta coisa boa, né? É muito difícil, né? Eu acho que de O Garoto até Tempos Modernos, todos são de ótimo pra cima, né? Pra não dizer que são todos obras-primas, né? É muito difícil. Na minha preferência, assim, pessoalmente, eu tenho meus 3 preferidos, são Luzes da Cidade, Tempos Modernos e Em Busca do Ouro. Mas depois disso aí fica meio embolado. Sim. Entre o Circo e o Garoto. Tá certo. Tem muita coisa boa ainda pra gente falar, então, num episódio eventual de diretor, né? Fato é que ele, próprio Chaplin, dizia que esse filme aqui era o único filme dele assim que recebeu só crítica positiva. Ele dizia que os outros filmes dele recebiam críticas misturadas e tal, uns gostavam mais, outros menos. Esse aqui foi tão bem recebido pela crítica em geral que alguns até chegaram a comparar com Shakespeare e tal. E ele mesmo, Chaplin, dizia que isso aí era meio exagerado. Mas o fato é que foi um filme de extremo sucesso. Sim. E foi de crítica e público também, né? Então, acho que é um dos filmes de maior sucesso dele. O Chaplin, ele ainda fez alguns curtas entre O Garoto e Em Busca do Ouro, né? Acho que ele fez pouca coisa. Tem coisa que... Acho que fez, sei lá, eu diria que fez, sem olhar aqui, acho que uns 5 curtas. Coisa talvez aquele pequena. Ombro Armas, eu acho que é de 22. Dia de pagamento. Tem um que ele faz aqui com uns milionários lá, Nice and Friendly. Ele fez pouca coisa, até porque eu acho que ele ainda tinha o contrato com a First National, né? Então o pessoal pressionou ele para ele entregar alguns filmes, né? Mas realmente depois ali, Casamento ou Luxo, Em Busca do Ouro, Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, aí começou a fase dos longas, né? Uhum. Que vai até a Condessa de Hong Kong. Casamento ou Luxo já é 2 anos depois, né? 23. 23. Isso. Em Busca do Ouro, 25, quer dizer, as coisas começaram a ficar mais espaçadas, né? O Circo é 28, Luzes da Cidade 31, Tempos Modernos 36... O Grande Ditador 40, então a coisa vai se espaçando, né? Porque do jeito que ele é perfeccionista, né? Imagina, fazer um longa, ele tinha que se esforçar muito mais, né? E repetir muito mais, né? Perfeccionista com controle da produção, meu amigo. Aí ele era dono do estúdio, né? A galera vai sofrer e a gente vai gostar depois, né? E ainda com o estúdio, né? Com a United Arts, então, sai de baixo. Era o dono da bola mesmo. Dono da bola. Mas é isso aí, né? Acho que a gente pode encerrar. Sim, agradecer a tua presença aí, Renato. De última hora, furada total, mas mandou muito bem. Nada. Gostamos aí da tua surpresas participação. boas, a gente agradece. E foi excelente aí o papo. Obrigado mais uma vez pela participação, por ter aceito esse convite em cima da hora. Sérgio, obrigado mais uma vez pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Valeu, Fred. Abraço!